aí, tudo bem? Seja bem-vindo de volta! E neste vídeo vamos dar continuidade aos estudos dos contratos. Neste vídeo, vamos estudar as garantias e, se der tempo, vamos ver a alocação de risco. Vem aqui comigo no material. Bom, então a gente vai estudar as garantias, né? E a alocação dos riscos. Já estudamos anteriormente as características dos contratos. Primeiro de tudo, o que é tal da garantia? Sabe quando você compra um eletrodoméstico, por exemplo, a geladeira, e vem lá aquela garantia, e se der algum problema, algum defeito, a fornecedora daquela geladeira se compromete a corrigir, ou se necessário até mesmo substituir? Pois é, então a garantia aqui ela é muito parecida com esse conceito de garantia que a gente conhece do dia a dia, tá? É um reforço que o contratado fornece à administração, que ele garante que ele vai executar aquela obra, aquele serviço, enfim, o que está o objeto ali do contrato, tá? Pois bem, então para fins de prova, a gente vai fazer a seguinte divisão. Primeiro de tudo, é obrigatória a exigência de uma garantia? Resposta: não. Não é obrigatória, tá? Ela pode ser exigida no edital, pode ser exigida uma garantia, desde que esteja prevista no edital, a critério da autoridade competente. Então, a primeira questãozinha de prova já vai te perguntar que todo contrato, toda contratação tem que ter garantia. Não. Vai depender da autoridade competente, mas tem que estar expressa no edital, beleza? E já vamos ver como isso é cobrado em prova. Quanto aos contratos administrativos, julgue os itens. A exigência ou não de garantia para execução do contrato é decisão discricionária da autoridade competente. Correto, é uma decisão discricionária, ela decide se exige ou não. Certíssimo. Mais uma. À luz da Lei 14.133, julgue o item. É obrigatória a exigência de garantia nos contratos administrativos de obras. Errado, não é obrigatória. Já vimos que é discricionária. Próxima questão. A prestação de garantia pelo particular é obrigatória para execução de contratos administrativos, por constituir exigência expressa em lei. Questão errada, ela não é obrigatória. A gente já viu que é facultativa, é discricionária. Ponto. Beleza. Segunda coisa que você tem que saber é as modalidades de garantia. Quais são as modalidades de garantia? São 3. Caução. Esse calção pode ser fornecido ou em dinheiro ou em títulos da dívida pública. E você não tem que saber assim, o que é isso, tá? Mas só memoriza esse nome. Seguro garantia e fiança bancária. Então são essas 3 modalidades de seguro. Aí a lei fala mais algumas coisinhas, que sendo bem sincero, raramente é cobrado em prova, tá? Só vou deixar aqui para você dar uma lidinha, ou melhor, deixa eu arrumar aqui. Pronto. Calção em dinheiro, ele dá alguns requisitos, emitido sob forma escritural, mediante registro em sistema centralizado de liquidação e de custódia autorizado pelo Bacen, avaliado pelos valores econômicos conforme definido pelo Ministério da Economia. E fiança bancária, que é emitida por um banco ou instituição financeira devidamente autorizada a operar no país pelo Bacen. Você tem que saber é o nome das modalidades. Calção, seguro, fiança bancária. Ponto. Decorou? Então vamos ver como é que isso é cobrado em prova. Banca CESP 2022, questão para delegado de polícia. Nos contratos administrativos é obrigatória a adoção de garantia. Já não ficou legal isso aqui, né? Mas enfim. Ficando a critério do contratado optar por uma das que estão previstas na Lei 14.133. 2 das modalidades de garantia estabelecidas nessa legislação são... Isso aqui é uma questão adaptada, tá? Não era originalmente a Lei 14.133. Originalmente era 8.666. Mas enfim, a banca quer quais são as modalidades de garantia. 2. Letra A, bens imóveis. Não falei nada disso. Letra B, calção em dinheiro e bens imóveis. Não. Calção sim, bens imóveis não. Letra C, debêntures. Não falei nada disso. Letra D, seguro garantia e fiança bancária. Sim, essas são 2 modalidades de garantia. Letra E, fiança bancária sim e bens imóveis também não. Veja que é uma questão de delegado, super tranquila. Mais uma. CESP 2004, Polícia Federal, questão para engenheiro civil adaptada.
Com relação à Lei 14.133, julgue o item. No que concerne essa lei, o seguro-garantia é o seguro que garante o fiel cumprimento das obrigações assumidas por empresas em licitações e contratos. Certinho, tá, gente? Isso aqui é o conceito do seguro-garantia, que eu acabei não colocando aqui, mas eu vou até incluir aqui. Só um instantinho. Pronto. Esse é o conceito, tá, gente, de seguro-garantia. Acabei não colocando, mas tá certinho. Próxima questão, FEPES é auditor fiscal. Um dos aspectos dos contratos administrativos é a exigência de diferentes modalidades de garantia, ficando a critério do contratado optar por uma delas. As modalidades são, e aqui ele me deu 4. Assinale a alternativa que indica todas as afirmativas corretas. Vamos lá. Seguro-garantia é uma modalidade? Sim, é uma modalidade. E tem um ok. 2. Debêntures. Falso. Debêntures não é garantia. Vamos dar uma analisada nas alternativas aqui, ó. A 2 já está errado, elimina a letra A. A 2 está errada, elimina a letra C. E também eliminamos a... Cadê? Letra E. Putz, o mouse não está me ajudando hoje. Beleza, então ficamos na letra D e na letra B, né? Item 3. Bens imóveis. Falso. Bens imóveis, a gente já viu em questões anteriores, que não é modalidade de garantia. Então eliminamos aqui o item 3. O item D está errado. Testando com resposta a letra B, né? Fiança bancária. Ok. 1 e 4. Seguro garantia e fiança bancária. Mais uma, IBAD. A respeito da Lei 8666. Bom, eu vou fazer uma adaptação aqui mesmo, tá? Lei 14.133. Vamos fazer uma adaptação aqui. Sobre as modalidades de garantia, caberá ao contratado optar por uma das seguintes modalidades. Bom, ele quer saber qual é a modalidade de garantia. Vamos ver. Seguro-fiança, sim, mas seguro-fiança patrimonial, não. Letra B, fiança bancária? Sim, correta a nossa resposta, letra B. Caução em cheque? Não. O caução tem que ser em dinheiro ou em títulos da dívida pública. Nota promissória não é modalidade. E título de capitalização por instituição financeira também não. Resposta na letra B. Mais uma. Ops. A critério da autoridade competente, e desde que prevista no instrumento convocatório, pode-se exigir a prestação de garantia nas contratações de obras, serviços e compras, tais como caução em dinheiro ou em títulos da dívida pública, seguro-garantia e fiança bancária. Perfeito, excelente questão para revisar tudinho que a gente já viu até aqui, né? Questão correta. Show de bola. A pergunta que reside agora é: quem que tem que escolher a modalidade de garantia? É o contratado ou é a administração pública? Resposta: é o contratado. É ele que escolhe qual é a modalidade de garantia que ele vai querer fornecer. Então vamos ver aqui. Já respondi, né? Quem escolhe a modalidade de garantia é o contratado, não é a administração pública. Simples. Vamos ver como isso é cobrado em prova. CESP, a respeito da execução de contratos públicos e obras e serviços de engenharia, julgue os itens subsequentes. Vamos lá. Todo contrato público pode prever cláusula exigindo garantia contratual. É verdade. Cabendo ao futuro contratado optar por uma das modalidades: caução, seguro-garantia e fiança bancária. Certinho, sem problemas nessa questão. Mais uma. Em contratos públicos, a autoridade competente pode exigir a garantia contratual, mas é o contratado que opta por uma das modalidades de garantia previstas em lei. Beleza, né? Questão tranquila. Veja que a banca deixou bem claro aqui, ó. Pode. Ela pode exigir, desde que esteja no instrumento convocatório, o edital. Mais uma. Entre as peculiaridades dos contratos administrativos, destaca-se a faculdade da administração pública de exigir a prestação de garantia nos contratos de obras, serviços e compras, cabendo ao contratado a escolha da modalidade de garantia. Mais uma questão certinha. Veja que esse assunto é bem tranquilo, é papou, te ensina e você já responde. Próxima questão. Acerca das modalidades de garantia, assinale a opção correta. Letra A. A garantia deve ser de no mínimo 10% do valor do contrato? Eu ainda não te falei isso, por enquanto vamos pular. Letra B. A garantia prestada pelo contratado não lhe será restituída após a execução do contrato, salvo se feita em caução em dinheiro. Bom, eu também não te falei sobre isso, mas isso aqui está absurdamente errado. Depois eu vou falar sobre isso. Letra C.
O valor da garantia é imutável, qualquer que seja o objeto do contrato, e deve ter como único parâmetro o preço do contrato. Bom, ainda não te falei nada disso. Vamos procurar a alternativa que eu já te ensinei. Letra D. O contratado tem a prerrogativa de optar por uma das modalidades de garantia prevista em lei. Sim, é isso mesmo, que eu acabei de ensinar para vocês. A letra E eu não vou ler porque deve envolver algum outro assunto que eu ainda não ensinei a você, tá? Mas elas estão erradas. A gente vai ver ao longo da aula. Próxima questão. Com relação aos convênios e contratos, julgue o item subsequente. Cabe ao fiscal do contrato, e não ao contratado, optar por uma das modalidades de garantia prevista na Lei de Licitações e Contratos. Questão errada, a gente já viu que cabe ao contratado optar pela modalidade de garantia, e não ao fiscal. Tá? Beleza. Agora a gente vai ver o valor. Qual é o valor dessa garantia? Bom, eita, deixa eu dar uma diminuída aqui. Só arrumar aqui. Pronto. Vamos lá. Com relação ao valor, existem três situações. Nós temos a regra geral. Nós temos, em caso de obra de alta complexidade técnica ou risco financeiro, e obras de grande vulto. Qual é a regra geral do valor, gente? O valor é de até 5% do valor do contrato. Esse é o valor máximo, tá? Então tem lá o valor do contrato, tira 5% dele, esse é o limite. Ponto. Simples assim. Se for uma obra de alta complexidade técnica ou risco financeiro, esse valor pode subir para até 10% do valor do contrato. Agora, se for uma obra de grande vulto, vamos relembrar o que é obra de grande vulto. Mais uma vez, nós temos o valor original da lei e o valor atualizado pelo decreto, que já está atualizado com o último decreto, de 2022. Obra de grande vulto, de acordo com a lei, é aquele com valor superior a 200 milhões. Valor atualizado pelo decreto, 228 milhões e uns quebrados. Não precisa ficar se matando muito com essa atualização, porque vai ser anual essa atualização aqui, tá? Então, quando você estiver assistindo esse vídeo, talvez já não seja mais esse valor. Então, beleza. Isso aqui é o caso de obra de grande vulto. Qual é o valor da garantia? É até 30% do valor inicial do contrato, vinculado à modalidade seguro-garantia. Veja que nós estudamos aqui, ó, as três modalidades de garantia. Uma delas é o seguro-garantia. Se for uma obra de grande vulto, ele é de até 30% do valor inicial do contrato e vai ser nessa modalidade aqui, ó, de seguro-garantia, que a gente já falou rapidamente sobre ela. Ok? Bom, com relação a essas duas situações iniciais, a regra geral e a obra de alta complexidade técnica ou risco financeiro, se for uma contratação de serviço e fornecimento contínuo com vigência superior a 1 ano, a gente vai utilizar o valor anual do contrato para aplicar esses percentuais que eu acabei de falar para você. Então a gente vai usar o valor anual, mas se for um contrato de serviço, fornecimento contínuo, que tenha vigência superior a 1 ano, tá? Beleza, então agora a gente já está apto a responder algumas questões. Vamos lá? A Lei 14.133 prevê que a critério da autoridade competente, em cada caso, e desde que prevista no instrumento convocatório, pode ser exigida a prestação de garantia. Via de regra, desde que o objeto de contrato não seja de grande vulto e envolva alta complexidade técnica de riscos financeiros, tal garantia, vamos ver. Bom, a garantia é de até 5%, né? Então, ó, não excederá 50%, tá errado. Letra B, não excederá 5% do valor do contrato e terá seu valor atualizado nas mesmas condições daquele. Legal, né? Olha a letra C, consiste em 15%, não. Letra D, consiste em 30%, não. Letra E, consiste em 20%, também não. A regra geral é 5%. Show de bola, mais uma. A administração pública pode exigir a prestação de garantia nas contratações de obras e serviços de engenharia. Para uma obra de 300 mil, que não é de grande vulto, nem envolve alta complexidade técnica, o valor máximo da prestação da garantia é 5%, né? Tirando 5% desse valor, vai dar a letra E, 15 mil. Só pegar 5 e multiplicar por 3, vai dar 15 e o restante dos números, né? Dos dígitos. 15 mil, letra E. Tá? O cálculo é esse aqui, ó. 300 mil vezes 5%, que dá 15 mil. Tranquilo? Fácil, né?
Vamos continuar. Próximas questões. Para obras e serviços e fornecimentos de grande vulto, envolvendo alta complexidade técnica e riscos financeiros consideráveis, demonstrados através de parecer tecnicamente aprovado pela autoridade competente, o limite máximo de garantia que pode ser exigido é... Bom, primeiro de tudo, essa aqui é uma questão de 2006, eu acabei colocando, mas eu não me atentei a esse detalhe, tá? Uma questão que era regida pela Lei 8666. Aqui não seria grande vulto para a situação que a gente está estudando agora, a Lei 14133, tá? O que nos interessa é isso aqui, ó. Alta complexidade técnica e riscos financeiros. Qual é o limite para essa situação? A gente acabou de estudar, que é até 10%. Veja que não tem nem 30% nas alternativas para confundir a gente, né? Próxima questão, deixa eu ver aqui. É permitida a exigência de prestação de garantia na contratação de obras, serviços e compras, desde que essa garantia não exceda 25% do valor do contrato. Bom, questão errada, né? Extremamente genérica. Vamos para a regra geral, que não deveria ser 25%, mas sim até 5%. Beleza. Então, com relação ao valor, é isso. Aqui tem outras regrinhas que é só para você dar uma lida, tá? O artigo 100 estabelece o seguinte: a garantia prestada pelo contratado será liberada ou restituída após a fiel execução do contrato, ou após a sua extinção por culpa exclusiva da administração, e quando em dinheiro, atualizada monetariamente. Ou seja, o particular foi lá, executou a obra, executou o serviço, executou o objeto do contrato, fez tudo certinho, direitinho, tranquilo, a administração vai lá e devolve a garantia para ele, tá? Se ele prestou em dinheiro, esse dinheiro tem que ser atualizado monetariamente, por conta dos efeitos da inflação, tá? E o artigo 100 estabelece o seguinte: nos casos de contrato que implique a entrega de bens pela administração, dos quais o contratado ficará depositário, o valor desses bens deve ser acrescido ao valor da garantia. Só uma lidinha já basta. Agora, a gente vai para o ponto que realmente é importante, assim, que eu diria que é uma novidade da Lei 14133, tem uma carinha de prova, mas eu ainda não vi ser cobrado, tá? Que é a cláusula de retomada. Primeiro, o que é isso? O que é essa tal de cláusula de retomada, tá? É quando a seguradora se torna responsável pela obra e serviço em caso de inadimplemento do contrato. Suponha que eu tenho uma obra de grande vulto, que a gente já viu, aquela superior a 200 milhões, e aí o contratado ele se torna inadimplente, ou seja, ele não executa o objeto daquele contrato. Para situações assim, que são muito sensíveis, é recomendado que se tenha uma seguradora, uma empresa de seguros, que vai, pelo menos em tese, na teoria, garantir a execução daquele objeto contratual. Tá? Então, é exatamente isso. Cláusula de retomada é quando tem a administração, eu tenho o particular, mas junto tem uma seguradora. E se o particular não conseguir dar conta do recado, a seguradora vai dar um jeito de resolver a situação. Quando que se aplica? Ela vai se aplicar aos casos de obras e serviços de engenharia. Qual é a modalidade de garantia? É a seguro-garantia, do tipo performance bound. Esse termo está previsto na doutrina, tá? Não está previsto na lei. E a modalidade de garantia é o seguro-garantia, que a gente já estudou aqui em cima. Modalidade de garantia, seguro-garantia. Qual é o valor? 30% do valor inicial do contrato, tá? Mesma coisa de obra de grande vulto. E se houver inadimplemento do contratado, o que acontece? A seguradora tem duas opções. A seguradora vai assumir a execução do contrato ou ela não vai assumir a execução do contrato. Se ela assumir a execução do contrato, ela vai ficar isenta da obrigação de pagar a importância assegurada na apólice. A apólice nada mais é que o valor do seguro, tá? Agora, se ela não assumir a execução do contrato, ou seja, a seguradora olhou para o objeto do contrato e falou: não, eu não vou arcar com esse pepino aí não, pelo amor de Deus, isso aqui é muito pepino, não vou fazer. Então, o que ela vai fazer? Ela vai ter que pagar integralmente a importância assegurada na apólice. Bom, isso aqui eu ainda não vi ser cobrado em prova, mas os principais termos estão aqui. 30%, modalidade seguro-garantia,
E o que vai acontecer se a segurada assumir ou não a execução do contrato. Acredito que esses são os termos mais importantes. Bom, vamos fazer o seguinte, deixa eu dar uma olhada aqui no nosso tempo. 20 minutos? Então eu vou fazer o seguinte, eu vou dar continuidade e eu vou trabalhar agora a matriz de alocação de riscos, beleza? Que é o próximo tópico já, para não ficar em um vídeo separado. Bom, então agora a gente vai estudar essa alocação de riscos que está previsto lá no artigo 103. Primeiro, o que é risco, gente? É algum evento futuro que possa prejudicar a execução do objeto do contrato. Por exemplo, uma ponte. Imagina que eu vou construir uma ponte em um rio e podem existir alguns riscos que podem afetar a execução dessa obra, dessa ponte. Por exemplo, acontece uma chuva que não estava prevista, não estava estimada nos estudos hidrológicos, uma chuva muito forte que aumentou a vazão do rio, a ponto até de destruir o trechinho de ponte que tinha lá. Pronto, isso é um risco. Ou um outro risco, um risco de administração não fornecer nos prazos as licenças, licença ambiental, licença de obra, enfim. Outro risco, de o fornecedor não fornecer o material que o contratado precisa, também é um outro risco. Enfim, são eventos que podem acontecer e venham a afetar a execução do contrato. Agora que você já entendeu isso, fica mais fácil de você entender o que é alocação de risco. Vamos ver o conceito da lei e depois a gente vem de um jeito mais fácil. Bom, o que é a matriz de risco? Está previsto lá no artigo 6º. Bom, é uma cláusula contratual definidora de riscos e de responsabilidades entre as partes e caracterizadora do equilíbrio econômico-financeiro inicial do contrato. Em termos de ônus financeiro, decorrente de eventos supervenientes à contratação, ou seja, eventos que acontecem depois do contrato, contendo, no mínimo, as seguintes informações. Então, de uma forma bem simples, ela é uma tabela de linhas e colunas em que se estabelece quais são os riscos, se prevêem quais são os riscos, de quem é a responsabilidade daquele risco, se é da administração, se é do contratado ou se é dos dois, qual é a probabilidade daquele risco acontecer, qual é o impacto daquele risco e qual é a medida a ser tomada caso esse risco se concretize. Então, imagina uma planilha de Excel, coluna, linha, que tem os vários riscos e diz quem é o risco, quem tem a responsabilidade de cada risco. É isso. Aí a lei estabelece o seguinte, tem que conter as seguintes informações. Tem que ter a listagem, uma lista, de possíveis eventos supervenientes à assinatura do contrato que possam causar um impacto em seu equilíbrio econômico e financeiro. E previsão de eventual necessidade de prolação de termo aditivo por ocasião de sua ocorrência. Eu acabei de falar isso. Quais são os eventos que podem acontecer, que podem afetar a execução do contrato e, se for necessário, a medida corretiva a ser adotada, que ele deu como exemplo a prolação de termo aditivo. Item B. No caso de obrigações, só centralizar aqui. No caso de obrigações de resultado, estabelecimento das frações do objeto com relação às quais haverá liberdade para os contratados inovarem em soluções metodológicas ou tecnológicas, em termos de modificação das soluções previamente delineadas no anteprojeto ou no projeto básico. E no caso de obrigações de meio, então veja que tem uma diferença. Obrigação de resultado, obrigação de meio. No caso de obrigação de meio, um estabelecimento preciso das frações do objeto com relação às quais não haverá liberdade para os contratados inovarem em soluções metodológicas ou tecnológicas, devendo haver obrigação de aderência entre a execução ou solução pré-definida do anteprojeto ou projeto básico. Enfim, tá? Isso aqui é só realmente uma decoreba e cai mais também para a prova de engenharia, beleza? Já foi cobrado, vamos ver como isso aqui foi objeto de prova. CESP 2021, questão para enfermeiro, cara. Enfermeiro é... Bora lá. De acordo com a Lei 14.133, que dispõe acerca das licitações e contratos, caso haja necessária certa liberdade para os contratados inovarem em soluções metodológicas ou tecnológicas, em termos de modificação das soluções previamente delineadas no anteprojeto ou no projeto básico,
deve ser incluída uma cláusula contratual, denominada, acabamos de ver, que é a cláusula de matriz de risco. A banca cobrou esse item B aqui, ó. Opa. Aqui, ó. Ela cobrou esse item B aqui, tá? Pura letra seca de lei. Para a gente fazer essa matriz de risco, nós temos que considerar a natureza desse risco, o beneficiário das prestações a que se vincula e a capacidade de cada setor para melhor gerenciá-lo. Pura decoreba de lei isso daqui, ok? Se houver cobertura de seguradora, ou seja, se houver uma empresa de seguro, se houver essa cobertura, os riscos serão preferencialmente transmitidos ao contratado. Cuidado, aqui tem uma boa questão de prova, olha só. Primeiro, não é obrigatoriamente, é preferencialmente. E segundo, que não é a administração pública, é ao contratado. Em que caso? Em caso de houver cobertura de seguradora, tá? Eu ainda não vi ser cobrado, mas é importante que você saiba. Essa matriz de alocação de riscos, ela vai ser obrigatória para obras e serviços de grande vulto, que a gente já acabou de ver o que é, né, gente? Aquele valor superior a 200 milhões, de acordo com a lei, e valor superior a 228 milhões, uns quebrados, se for de acordo com esse decreto de 2022, decreto 11.317. Então, ela é obrigatória para obras e serviços de grande vulto e para os regimes de contratação integrada e semi-integrada. Você lembra o que é regime de contratação integrada e semi-integrada? O contratado realiza, vamos relembrar. Na integrada, ele vai realizar o projeto básico, o projeto executivo e o fornecimento de bens ou serviços, se for o caso. Já na semi-integrada, o contratado realiza somente o projeto executivo e o fornecimento de bens. O projeto básico, ele não realiza. Então, a matriz de alocação de riscos ela é obrigatória em duas situações. Para obras e serviços de grande vulto e para aquelas contratações em que o regime de contratação é integrada ou semi-integrada. Show? Continuando. E aqui nós temos outros tópicos para finalizarmos a aula que são menos relevantes. Eu diria que basta uma leiturazinha e pronto, sem muito compromisso. Tá? Ó, o parágrafo 3º, o parágrafo 4º, parágrafo 5º e o 6º. Eu vou recomendar uma leitura. Parágrafo 3º. A alocação de risco será quantificada para fins de projeção dos reflexos de seus custos no valor estimado da contratação. A matriz de alocação de riscos definirá o equilíbrio econômico-financeiro inicial do contrato em relação aos eventos supervenientes e deve ser observada na solução de eventuais pleitos das partes. Sempre que atendidas as condições do contrato e da matriz de alocação de riscos, será considerado mantido o equilíbrio econômico-financeiro, renunciando as partes aos pedidos de restabelecimento do equilíbrio relacionados aos riscos assumidos, exceto no que se refere, isso aqui talvez tenha mais cara de prova, exceto aos que se refere às alterações unilaterais determinadas pela administração, que iremos estudar isso posteriormente, e ao aumento ou à redução por legislação superveniente, ou seja, uma lei que veio depois, aumento ou redução dos tributos diretamente pagos pelo contratado em decorrência do contrato. E o último parágrafo, na alocação de que trata o caput deste artigo, que é a alocação de risco, poderão ser adotados métodos e padrões usualmente utilizados por entidades públicas e privadas, e os ministérios e secretarias supervisores dos órgãos das entidades de administração pública poderão definir parâmetros e detalhamento dos procedimentos necessários à sua identificação. Enfim, veja que isso aqui é bem leiturinha de lei, não vejo como sendo objeto de prova. Tá? Com relação à alocação de riscos, é isso. Eu acho que tem uma questão aqui para a gente resolver. Vamos lá. Questão da banca FGV 2022. Senado, vamos lá. Leia com atenção o artigo 103 da Lei 14.133. A gente já leu isso daqui, mas está no mapa, né? Nos termos da referida lei, analise as alternativas a seguir e assinale V ou F. Vejamos. A alocação de riscos considera a natureza do risco, o beneficiário das prestações a que se vincula e a capacidade de cada setor para gerenciá-lo. Isso aqui é verdade. Nós vimos bem aqui, ó. Deixa eu abrir o nosso mapa.
Ops, abri o mapa errado. Olha só, a matriz de alocação de riscos tem que considerar esses 3 itens aqui, que é o que a banca cobrou. Beleza, então o primeiro item é verdadeiro. Vamos já trabalhar com as alternativas? Eu sempre faço isso. Bom, então eu elimino a letra B, que diz que a primeira é falsa, e eu elimino a letra D de dado. Próximo. Segundo parágrafo. Parêntese, melhor dizendo. A alocação de riscos contratuais não será considerada para estimativa do valor da contratação, sendo essa sempre definida exclusivamente pela natureza do objeto. Tá estranha essa daqui, hein? Vamos pular aqui para a próxima. Os riscos que tenham cobertura oferecida por seguradora serão preferencialmente transferidas ao contratado. Isso daqui é verdadeiro. A gente viu, ó, esse item 3 aqui, ó. Se houver cobertura da seguradora, os riscos serão preferencialmente transferidos ao contratado. Vimos isso. Então a primeira e a última são verdadeiras. Vamos trabalhar com as alternativas. Essa letra C, ela é falsa. E o segundo parênteses também é falso. Um dos erros gritantes é esse aqui, ó. Exclusivamente pela natureza do objeto do contrato. Não, existem várias coisas que têm que ser analisadas, tá? Só vi um detalhe aqui, estimativa do valor da contratação, ela é considerada, bem aqui, ó. Deixa eu explicar esse item melhor, assim, ó. Cadê? A gente acabou de ler. Esse parágrafo terceiro aqui, terceiro e quarto. A matriz de alocação de riscos define o equilíbrio do contrato em relação aos eventos e deve ser observada em relação à solução dos eventos. E o parágrafo terceiro. A alocação dos riscos será quantificada para a projeção dos reflexos de seus custos no valor estimado da contratação. A banca diz que não, e por esse motivo está errado. Então, segundo parênteses, falso. Então ficamos VFV. Resposta aqui na letra A. Bom, então com isso a gente finaliza o estudo por aqui. Estudamos a garantia e a alocação dos riscos. No próximo vídeo estudaremos, deixa eu já ver aqui para não perder o assunto, cláusulas exorbitantes, que é o item mais cobrado da parte de contratos. Beleza? Espero que você tenha gostado e até a próxima.